Salve galerinha, tudo bem com vocês? Graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Baruch atah Adonai. Salam aleikum, aleikum salam. Galera, faz tempo aí que eu não gravo conteúdos, mas eu queria trazer um conteúdo aqui para falar de uma coisa básica. Tá balançando aí, tá, gente? Que eu tô aqui no meu leito. Eu queria trazer uma coisa bem básica aqui que está confundindo muito as pessoas, principalmente nas redes sociais, tá? Em questões teológicas e científicas, tá bom? Existe uma explosão de informações agora que está levando o contexto religioso dentro de uma plataforma especulativa chamada ciência. E muitos não conseguem diferenciar o que é teologia e o que é especulação, ou o que é investigação, tá, gente? Em primeiro lugar, eu quero falar aqui que teologia, ela não é simplesmente uma área científica. Teologia é uma área que se propaga a vocação, tá bom? Então, nós temos que saber separar aqui o que é ser um teólogo. Ser um teólogo não é ser um pesquisador, tá? Ou um investigador científico, não. Não é qualquer um que vai ser teólogo. Para ser teólogo tem que ter uma vocação, entendeu? Senão seria muito fácil, qualquer ateu, qualquer livre pensador seria um teólogo. Não, não é assim. Teologia voga vocação. Então, para ser classificado teólogo, tem que ser religioso, pessoal. Tem que participar de um segmento no qual defende a fé no Criador e nesse livro que nós chamamos do seu conteúdo de Bíblia Sagrada, tá bom? Então, teólogo é vocacional, tá bom? Não vamos confundir com profissão, com hobby, não. Teologia é vocação. Então, se você se julga teólogo, então leve a sua vocação a sério, para que as suas respostas não sejam influenciadas por pressupostos, ok? Você não está investigando, você está estudando aquilo que você acredita. Então é diferente, tá bom? Não é qualquer um que é teólogo, não, tá bom? Assim seria fácil, qualquer um que especulasse ou investigasse sobre medicina seria médico. Não, não é assim. É uma vocação, que não é uma profissão, tá, pessoal? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer algumas respostas aqui, mediante a esse paradigma, né? E utilizar alguns versículos aqui sem nenhuma harmonização, tá, gente? São respostas aparentes, tá? Para as pessoas que falam, e aquele cara? Ah, ele é teólogo. Ah, mas ele é cristão? Aí tem aquele conceito que leva a resposta para dentro do quadro da salvação, da soteriologia. Ah, o que é necessário fazer? Como que eu vou saber que a pessoa é salva? Oh, leva a ideia para um extremo tão grande que essa ideia definiria se aquele indivíduo é um salvo ou não. Já julga se ele é um salvo ou não. Não, está errado isso aí. Então nós vamos estudar essas perspectivas. Em primeiro lugar, nós temos que saber identificar o indivíduo, ok? E já que nós estamos falando de teologia, então vamos para a vocação. Como que eu vou identificar o indivíduo? Bom, em primeiro lugar, vou pegar uma referência aqui em Mateus 7,16, tá bom? Que fala, pelo fruto conhecereis a árvore. Ou seja, por aquilo que a pessoa manifesta e faz, nós vamos conhecer qual é a fonte, né? O que aquela pessoa é. Entendeu? Assim também é dentro da teologia. Não é porque o cara estudou método histórico crítico, aparato histórico, crítica textual, manuscritologia, história da igreja, da canonização, história disso e aquilo, que ele significa que ele é um teólogo, ou é uma pessoa que propaga a verdade em relação. Não. Nós temos que saber quais são os resultados que aquela pessoa ela produz. Ok? Então, o que vai identificar o peso daquilo que essa pessoa fala ou faz vai ser os frutos, aquilo que dá retorno. Entendeu? Então, não é simplesmente falar, mas manifestar o que está aqui dentro.
a pessoa ter uma experiência daquilo que tem aqui. Então não é só ser um analítico, um estudante ou um pesquisador. É viver isso e ter retorno, ter frutos. E esses frutos vão identificar se essa fonte ela realmente é confiável ou não. Porque o teólogo ele não pode discorrer das palavras que estão aqui. Então, se essa história ela traz uma transmissão, eu não posso estudar, avaliar ou trazer um estudo que tragam respostas contrárias. Então, isso não pode se contradizer, tá? E todos aqueles que afirmam que isso aqui é um livro, né, que se contradiz, não são teólogos. Estão contra o livro, ok? Que seriam basicamente hipócritas, tá? Que tem uma outra relevância para essa palavra, de ser um hipócrita, ok? Então, começamos aqui por Mateus capítulo 7, verso 16, que fala: pelos frutos reconhecereis a árvore, porque não tem como tirar figos de um espinheiro bravo. Não tem como colher mangas de um pé de jaca ou de uma ortigueira. Então, cada árvore ela vai dar o seu devido fruto, ok? E é por esses frutos que nós reconhecemos a grande questão. Mas a grande questão é aqui, como que eu vou reconhecer se o teólogo ou a pessoa que prega e fala sobre a Bíblia, ela realmente é uma árvore confiável? Eu posso confiar nas palavras dele que eu posso ser um seguidor dessa pessoa. Como que eu vou identificar? E dentro do calvinismo, do arminianismo, como que eu vou definir se essa pessoa é um salvo ou está indo para a salvação ou não? Não tem como, pessoal, isso é julgamento. Definir que aquela pessoa ali já é um salvo ou não é um salvo, isso é julgamento. A Bíblia não aplica isso. Ela só fala para você analisar o fruto que está saindo daquela pessoa para você identificar a árvore, se aquela árvore é confiável ou não confiável. Isso não intitula a pessoa como um salvo. Não é porque ela está pregando, não é porque ela é um teólogo, não é porque ela tem um conhecimento bíblico que significa que ela é um salvo. Não é isso que a palavra expressa. Tanto é que nós vamos no mesmo livro de Mateus, do capítulo 7, 22, que fala que muitos no último dia diriam: Senhor, mas em seu nome expulsamos demônios, em seu nome nós curamos, em seu nome nós libertamos pessoas, ressuscitamos mortos. E Jesus virará para eles e vai falar: apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci, porque vos praticais a iniquidade. Então, quer dizer, aquelas pessoas falavam uma coisa e praticavam outra, mas fazia sinais. Então, tá vendo como é difícil eu reconhecer quem é um salvo ou quem não é um salvo? Porque as pessoas que expulsavam demônios, pregavam Jesus, libertavam, curavam e faziam diversas outras coisas, estão sendo condenadas. Porque ele vira naquele último dia e fala: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Olha, faziam sinais, eram praticamente curadores, pastores, ministros e até teólogos conhecedores. Estão sendo condenados mediante esse versículo. Então, como eu posso julgar o salvo e o não salvo se a própria palavra está falando para a gente ficar de olho nos sinais, saber dos frutos para identificar a árvore? Mas identificar a árvore não é julgar se essa árvore vai ser salva ou não. É identificar a fonte, da onde que está surgindo essa informação, né? Se essa fonte ela é confiável, é para você não ser enganado. Não é para você julgar se aquela pessoa ela é um salvo ou não, porque isso só compete a Deus. Então, a grande questão aqui é a seguinte: outra coisa que levam as pessoas a passar por esse crivo do julgamento é entender sobre os caminhos. Porque o teólogo que não tem vocação, que parte para o campo da especulação e da investigação, ele cai naquela desgraça do caminho, entendeu? Ele sai do foco do caminho que é Cristo, porque em João 14,6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, logo, Jesus ele é o caminho que leva ao Pai, ele é a única verdade sobre o Pai, e ele é o único que tem a fonte da vida eterna. E automaticamente, quando a pessoa ela faz uma teologia especulativa, ela estuda e pesquisa e investiga
a Bíblia sem ah, um compromisso devocional, automaticamente ela fala que existem outros caminhos, outras vertentes. E até esquece que o único foco é. Olha só que coisa interessante. Em João 14,6, Jesus ele afirma o seguinte: ele não afirma que ninguém vai a Deus. Ele está falando que ele é o único caminho e ele ainda acentua: ninguém vem. Ok? Quando eu falo ninguém vem, significa que não existe outro caminho além de mim. Por exemplo, se eu quero ir, suponhamos que tem uma viagem espacial que o homem consegue ir até Marte. Só que o único que consegue levar as pessoas sou eu. Então o que eu vou falar? Ninguém vai até Marte se não for por mim? Não. Se eu falo que ninguém vai até Marte, existem outros caminhos para ir até Marte. Agora, quando eu falo ninguém vem a Marte se não for comigo, significa que eu sou o único que pode levar as pessoas a Marte. É exatamente isso. Não que isso seja, né? Isso é uma analogia, tá? Os seguidores dos antigos astronautas. Então, pode deixar o seu comentário aí que eu vou dar muita risada. Então, a questão que ele fala em João 14,6 é que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Logo, ele é o único caminho. Isso quebra o paradigma do espiritismo, tá? Da nação espírita, que fala que existem diversos caminhos que levam a Deus. Isso quebra o paradigma das diversas vertentes, tanto sobre reencarnação, quanto imortalidade. Isso quebra todos os paradigmas. Porque se Jesus ele é o único caminho e ninguém vem ao Pai senão por ele, logo quebra o paradigma da reencarnação, quebra o paradigma da imortalidade e quebra o paradigma das diversas vertentes, porque ele é único, o único caminho, ok? Isso vai se desdobrar dentro de João 3, 3 e 16. Abre a sua Bíblia aí em João 3, 3 e 16, que fala do nascer de novo. Agora eu vou te explicar como identificar uma árvore através do procedimento e como entender que aquela pessoa ela tem a possibilidade de receber a salvação. Ele não é um salvo e não é um condenado. Ele vai receber a salvação. Só existe um método para ser salvo. E eu vou te explicar mediante a Bíblia agora. Isso é só para quem tem vocação, tá, pessoal? Tá, pessoal? E como reconhecer a árvore? Você vai reconhecer a árvore automaticamente pela, pela, pela consistência do fruto que essa árvore dá. Você vai identificar a árvore pelo fruto que ela dá. Automaticamente você não pode julgar se essa árvore é boa ou ruim, se ela tem o mérito de ser destruída ou não, entendeu? E aqui entra o paradigma daquilo. Ah, Fábio, o que eu faço para ser salvo? Eu preciso fazer alguma coisa? Tem pessoas que já estão salvas. Ah, aquele paradigma da predestinação e livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Ah, eu não tenho livre-arbítrio. Vamos entender agora o que é e o que não é? A gente vai lá para João 3, 3 e 16, ele fala, portanto, aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Não está falando que vai ser salvo ou que vai ser condenado, fala que não vai entrar no reino de Deus. Nem está falando que vai ser batizado ou não, nem está falando que vai ser absolvido ou destruído, está falando que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará. Em algumas traduções está não herdará, ou seja, não terá acesso. Então, quem não nascer da água e do Espírito não vai conseguir chegar a Deus através de Jesus, que é justamente os que estão falando: em seu nome profetizamos, em seu nome fizemos, em seu nome ressuscitamos, fizemos grandes sinais. E ele falar, mas eu não conheço vocês. Por quê? Porque não foi batizado na água e do Espírito. Agora eu vou explicar para vocês. Em Mateus 3,11, fala acerca do batismo. E o próprio João Batista ele fala assim: eu vos batizo com água, mas vai vir um depois de mim que é mais poderoso do que eu. Esse batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele vem explicando embaixo o que é esse batismo com o Espírito Santo e com fogo.
Ele fala, ele tem a pá na sua mão. Ó, João já está falando do poderoso que vem depois dele. Ele tem a pá na sua mão, colherá o trigo e guardará no seu celeiro. E com a mesma pá, ele pegará a palha, o joio, e jogará no fogo, lançará. Esse é o significado do batismo. E esse é o significado do nascer da água e do Espírito. Sabe o que é nascer da água, pessoal? Geralmente tem aquela concepção categórica do sair do ventre, né? Nascer, ser concebido dentro da água e nascer. Só que temos que nascer do Espírito também. Então, muitos que não são cristãos ainda, eles nascem do Espírito dentro do selo. Quando a pessoa ela recebe o selo do Espírito de Deus, automaticamente essa pessoa nasceu do Espírito. Só que ele precisa ser transformado. E esse batismo de João é exatamente a transformação para entrar no reino de Deus. Porque para fazer parte do reino de Deus, você tem que ser espírito, espiritual. Então você precisa ser transformado de um ser corruptível para incorruptível. Então o que, que acontece? Se ninguém nascer da água e do Espírito, não entrará no reino. Mesmo conhecendo Jesus, pregando, profetizando, ressuscitando, não entrará no reino, tem que nascer do Espírito. E o que é nascer do Espírito? É ser transformado pelo Espírito de Deus. E é exatamente isso que João fala. Esse que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando fala vos, ele não está julgando ninguém. Ele não está falando, essa parte aqui será batizada com o Espírito Santo e essa parte será batizada com fogo. Não, ele está falando, ele vos, então é para todos. Não existe aqui favoritismo. Então, para entrar no reino de Deus, que Lucas 16:16 é um paradigma muito forte que fala, a lei e os profetas e João profetizaram. Desde então o reino de Deus é anunciado e muitos tentam entrar por ele à força. Tem um mistério nessa palavra. Esse reino de Deus que estava sendo anunciado, automaticamente as pessoas queriam esse reino. Tanto é que o filho, né? O jovem de valor, ele falou, ei, bom mestre, eu tenho feito todas essas coisas, sigo todos os mandamentos, o que eu faço para herdar esse reino? Ele fala, tu quer entrar no reino? Pega tudo que tem, vende aos pobres, e reparta aos pobres, e siga-me, e terás um tesouro no céu. Isso é outra ocasião. Mas a questão é essa, pessoal. Resumindo o paradigma aqui, nem todo que se chama teólogo tem vocação para teólogo. E não se iluda, não é porque você está pregando o evangelho que você vai receber a sua salvação e será salvo. De repente você está fazendo isso para o seu próprio ego. E de repente você está mentindo para você mesmo, ou está perdendo todo o resto do tempo de vida que você tem na Terra. Você poderia estar vivendo a sua vida, consumindo o seu direito de viver, para ser destruído sem perder o seu tempo tentando pregar a palavra e achando que vai ser salvo porque é um pseudo-teólogo, ok? Isso é vocação, ok, pessoal? Então, teólogo é aquele vocacionado que sabe que o que ele está estudando e está transmitindo é para o bem-estar eterno daquele que está ouvindo. Esse é o teólogo. Em segundo lugar, nós já entendemos a identificar a árvore. E quando nós identificamos a árvore, automaticamente nós não vamos julgá-la por aquilo que ela faz, que ela fez ou que ela fala. Nós só vamos identificar. Nós só temos o poder de identificar. Ó, esse é uma pessoa de Deus. Por quê? Porque ela traz curas? Porque ela ressuscita mortos? Porque ela faz o bem? Não. Essa é uma pessoa de Deus porque testifica. Entendeu? Os seus frutos são bons, mas os frutos dessa pessoa não vai salvar essa pessoa. Temos que ser bem claro que Saul era ungido, ok? E diversas outras pessoas na Bíblia eram preparadas para isso. Até o próprio Judas Iscariotes andou com Cristo e era um dos discípulos. Então, ter um dom, ter um talento, ter o dom da palavra, ter o dom de cura, ressuscitar mortos, batizar pessoas, isso não significa que você vai ser salvo no último dia. Dom não salva ninguém. A única coisa que salva um indivíduo é Jesus.
e depois do batismo. Então nós temos que nos manter firmes em Jesus e esperar para que sejamos transformados para entrar no reino de Deus. E é só esse que tem a pá na sua mão que vai batizar o seu trigo e guardar no celeiro, e vai batizar o joio no fogo da destruição. E essa que é a grande verdade dos evangelhos, ok? E temos que fazer que nem Paulo falou: combati o bom combate, encerrei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Teologar por teologar não vale a pena, é perca de tempo. Vai viver a sua vida, não perde tempo não. Não se engane e não engane as pessoas por proveito próprio, ok? Porque para o seu proveito não vale a pena.